Clara, você aceita o Neto como seu legítimo melhor amigo e parceiro de Canal da História para estudar e receber convidados direto da máquina do tempo? Aceito. E você, Neto? Aceita Clara e nesse programa prometem trazer zumbis e vampiros lindos para serem entrevistados? Não, fala legal comigo, Flora. Tá bom! E você, Neto? Aceita Clara como sua legítima melhor amiga e blá, blá, blá. Aceito. Então eu os declaro amigos e fãs oficiais da história. Podem apertar o botão. Nosso convidado de hoje foi um homem à frente do seu tempo. Poeta, jornalista, advogado, intelectual. Ele que liderou o movimento pelo fim da escravidão, conhecido como o Apóstolo Negro da Abolição. Seu nome é Luiz Gama. Gostei da decoração, né? É mesmo? Camélias, muito astral. Historietes, vocês devem estar se perguntando qual é dessas flores lindas e cheirosas. Se me permitem, eu posso explicar. Eu te ajudo. Já ouviu falar sobre o Quilombo do Leblon? O Quilombo do Leblon foi um local especial. Para acabar com a escravidão, ele foi essencial. Escravos foragidos e também Joaquim Nabuco lá se reuniam. Um dos bairros mais nobres do mundo. Uma flor delicada lá era cultivada. Ao olhar pra ela, alguém teve uma ideia irada. Não demorou pra que a camélia fosse símbolo da abolição. Andar com a flor na roupa significava apoio ao irmão. Foi criado um paralelo entre camélia e abolição. Era preciso estratégia para fazer revolução. Crescer uma ideia era como crescer uma flor. É preciso ter cuidado para evitar mais dor. Essa é a história da camélia e do Quilombo do Leblon. Que essas rimas mal rimadas tenham sido de bom tom. Ah, meu parceiro! Ai, foi lindo! É, até que foi bom. Luiz, em primeiro lugar, agradecer que você tá aqui e dizer que eu sou muito seu fã, cara. Mesmo assim, eu sei tudo sobre você. Ó, por exemplo, você nasceu na Bahia em 1830 e aos 10 anos você foi vendido como escravo pelo seu próprio pai, que era um descendente de portugueses que estava endividado. Aí depois disso você foi pra São Paulo se tornar poeta, jornalista. Fundou o jornal Diabo Coxo. Sim, sim. Se você gosta de sátiras políticas e é a favor do fim da escravidão, compre o Diabo Coxo com o jovem gazeteiro mais próximo de você. Muito bom, mas eu acho que os jovens do presente não sabem o que é um jovem gazeteiro. Sou também advogado e fundador do Centro Abolicionista de São Paulo. Nos Estados Unidos estava rolando a Guerra da Secessão. No norte, os abolicionistas. No sul, os escravistas. Como isso influenciou o movimento abolicionista aqui no Brasil? Os ideais de liberdade individual e igualitarismo trazidos dos Estados Unidos escancaravam a contradição da escravidão no Brasil. Afinal, todos nascemos iguais. Como pode alguém escravizar algum igual? Com isso, nós começamos a articular um movimento republicano por aqui. Mas já estamos em 1880 e nada da escravidão acabar. Licença, viu? Neto, ele vai morrer em 1882 e não vai ver a escravidão acabar. Será que a gente conta pra ele? Ele não vai lembrar de nada quando voltar pro tempo dele. Vamos. Então, Luiz, a gente tem uma notícia pra te dar. Em 1888, a escravidão no Brasil vai acabar. Isso é maravilhoso. Demorou pra escravidão acabar, mas ainda tem muita coisa pro Brasil se transformar. Me contem como é que a escravidão vai acabar. Vamos lá, então? Por quase 4 séculos, o Brasil se utilizou da mão de obra escrava. As pessoas escravizadas, os negros da África e seus descendentes, sofriam castigos e viviam uma vida de exploração brutal. Como reação, diversas revoltas de escravos ocorreram no país. Na metade do século XIX, a Inglaterra, que já tinha passado pela Revolução Industrial, se interessava cada vez mais em criar um mercado consumidor em larga escala. Se os negros fossem libertos, eles poderiam comprar. Isso era muito bom para a Inglaterra. Além disso, a mão de obra escrava barateava a produção no Brasil e criava competição com o que os ingleses estavam produzindo. E isso não era legal, pelo menos não para os ingleses. Assim, depois de muita pressão, em 1850, o Brasil proibiu o tráfico negreiro. Ainda assim, a escravidão continuou, mas a pressão para que chegasse ao fim crescia cada vez mais. E com razão, né? Afinal, a Guerra do Paraguai havia terminado e diversos escravos brasileiros haviam lutado e voltavam para o Brasil como heróis de guerra. Mas a base política do Dom Pedro II era composta por donos de escravos. E aí, nada mudava. Em 1871,
foi assinada a Lei do Ventre Livre, lei que garantia a liberdade dos filhos dos escravos. Mas na real ela foi uma medida temporária, para adiar o fim da escravidão. O mesmo rolou com a Lei do Sexagenário, que tornava livre escravos com mais de 60 anos, o que na verdade era uma grande farsa, porque em geral nenhum escravo chegava aos 60 anos de idade. Mas em cidades como São Paulo, em que uma burguesia mais afastada do imperador começava a enriquecer, a ideia de uma república ganhava força. Só que a escravidão era uma contradição interna num país que queria ser liberal. A população negra continuava a lutar pelos seus direitos, e em 1888, finalmente, a Lei Áurea é assinada pela Princesa Isabel, pondo fim, em tese, à escravidão no Brasil. Que maravilha! Isso significa que finalmente, no século XXI, vai ter igualdade entre todos os brasileiros. Não é bem assim não, Luiz. O final da escravidão não significou exatamente uma inserção do negro na sociedade, sacou? Mas estamos livres. Eram livres, mas os negros continuaram marginalizados. Não teve política, muito menos vontade da elite de inserir os ex-escravos na sociedade. Nem na narrativa histórica. Isso faz sentido. A elite cafeicultora sempre foi bem racista e não queria perder nenhum privilégio. E o reconhecimento da cultura africana na identidade brasileira? Os caras dificultaram completamente o acesso do negro à cidadania. Eles não mediram esforços nenhum pra apagar da história a diversidade, a resistência, a cultura. E a desigualdade social, por exemplo, é reflexo disso até hoje. Eu me tornei advogado para lutar pela liberdade. Em minha vida, eu ajudei na libertação de mais de 500 irmãos escravizados. Eu nunca hei de me contentar com migalhas quando se trata do meu povo. Que mundo é este? Do fundo seio desta alma eu vejo, que fria calma dos humanos na fereza. Eu vejo livre, feito escravo, eu vejo a riqueza em demência, postergando natureza. Isso é que é poeta. Luiz Gama, um lutador, briga para que a alma seja liberta, para que seus irmãos parem de sentir dor. Você tá inspirado, hein, Neto? Posso fazer uma propaganda pequena do meu livro? Voltamos já após os comerciais. O meu livro Primeiras Trovas Burlescas de Getulino contém poesias exímias e satíricas de muito bom gosto e pode ser encontrado nas melhores livrarias da cidade. Pra você, story lover, que se interessou pela obra desse cara aqui, o nosso convidado, é só você acessar o site da Biblioteca Brasiliana, porque lá tem uma versão digitalizada dessa obra aqui. Se você quer impressionar a pessoa amada Ou ganhar aquele ponto extra com a professora, conheça essa bela obra. um livro de muito bom gosto, com um papo desenvolto. Alimente seu espírito revolucionário e de quebra aumente seu vocabulário. Ah, moleque! Ô, Luiz, fala um pouco pra gente de outras pessoas que ajudaram a acabar com a escravidão. Pelo seguinte, quando o Zumbi dos Palmares teve... Zumbi? É. Eu sou muito fã. Desde a época dele, por exemplo, no século XVI, os negros lutavam e resistiam contra a escravidão. Foram muitos os que lutaram pelo fim da escravidão. Como Luísa Maim, que era minha mãe. Ela lutou bravamente pelo fim da escravidão na Bahia e por causa desse envolvimento ela não pôde me criar. Minha mãe. E tantos outros como Francisco José do Nascimento. Engraçado é o nome do meu bisavô. Também chamado de Dragão do Mar. Entrou no seu barco e impediu com que os senhores de escravos traficassem a sua carga, bloqueando um porto no Ceará. Minha família toda é de lá. De fato, o Dragão do Mar se parecia com você. É igualzinho. Deixa eu ver isso aqui. Cara, é a cara do meu bisavô. E além de tudo, eu sempre ouvi histórias assim da minha família de que eu tinha um bisavô jangadeiro do Ceará. O famoso Dragão do Mar é meu próprio bisavô, é isso. Caraca, que surreal. Como assim? Eu vou descobrir isso aqui. Neto, e pensa... Foi por causa de esforços como o do seu bisavô que o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão. Em 1884, 4 anos antes do país inteiro abolir. Nós, negros, tivemos as histórias das nossas famílias apagadas. Precisamos preservar a nossa história. Nossa, Luiz, você falando assim, na moral, eu fico até emocionado, de verdade. Obrigado, cara. Mas ó, depois disso tudo, eu agora tô com vontade de mostrar uma coisa pra você. Uma coisa que eu que fiz. Eu ajudo. Luiz Gama, autodidata, abolicionista, advogado, jornalista e também autor de várias poesias. Lê livros e sai pra luta. Homem-fera, o Neto é seu fã. Nossa, que bonito, moderno, hein? Ô, Luiz, e pra finalizar, a gente queria te agradecer e te perguntar se você queria falar alguma coisa pra quem assiste o canal da História. Claro, eu queria reforçar que o meu livro está à venda nas melhores livrarias do século XIX. É só usar a máquina do tempo. Ai, bonitinho. É que a máquina do tempo não funciona assim. Mas tudo bem, tudo bem. Todo mundo pode ler o livro dele online. Qual que é o título mesmo? Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. É difícil de decorar, hein?
Eu acho não. Então vocês pegam o título que ele acabou de falar, procurem online e leiam. Mas quem quiser pode ir me visitar no século XIX que ganha autógrafo. A gente te visita, né, Neto? A gente com certeza vai te visitar. Story feras e story passas é o seguinte, esse é o final da nossa temporada, música triste. Mas tem uma segunda! O importante é que a gente viu que finalmente o Brasil aboliu a escravidão. Então a gente encerra essa temporada com a abolição e começa a próxima com o Brasil se tornando uma república. Nosso convidado vai ser ninguém mais, ninguém menos do que Floriano Peixoto. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é muito importante, hein? Totalmente importante, necessário, obrigatório. É isso, valeu! Tchau! Nossa, parece que foi ontem que a gente resolveu fazer esse programa, passou muito rápido. A gente fez uma temporada toda. Nossa, e agora a gente vai ficar aqui sem usar a máquina? Peraí. A gente faz uma festa. Eu tinha pensado nisso. Se a gente chama quem a gente quiser. Elis Regina aqui. Chico Sainz. Tim Maia vai chegar aqui cantando, falando pra passar o som direito, que ele não tá com paciência hoje. Você tem um amigo que tem microfone, essas coisas, trabalha na Sim, loja? a gente aluga tudo isso. Aí se a gente chamasse o Vinícius, aí tem as músicas, aí tem os poemas, Cazuza, Você imagina? Raul Seixas. Raul. E se a gente chamasse todos os outros de volta? Tim Maia batendo um papo com Dom Pedro II, Dom Pedro I. Fica muito engraçado. Esse parque ia dar uns problemas, mas ia ser Não, muito mas esse é um engraçado. problema legal.